Vamos dar uma olhada agora em como que o campo eletromagnético pode ser controlado, alterado através da disposição de matéria, né? A gente estava vendo como é que o campo eletromagnético penetra na matéria e a gente vai ver como usar isso para controlar o campo eletromagnético. Então imagina que você tem um condutor perfeito, né? Que é essa placa amarela mostrada aqui, e, e aqui eu estou só relembrando vocês que no vídeo anterior a gente discutiu que uma placa metálica dessa força o campo elétrico a ser zero no seu interior. Ou seja, as cargas livres aqui se rearranjam de forma a gerar campos elétricos opostos ao campo de entrada. De modo que o campo elétrico tem essa cara aqui que tem um nó, né, forçado a ser igual a zero na placa. Se você lembrar de Física 2, forçar um nó em uma onda faz com que sempre que você tiver uma onda incidindo, você vai ter uma onda refletida. E a ideia dessa onda refletida é simples, né? A ideia é que para zerar o campo elétrico, as cargas livres aqui têm que oscilar e elas produzem um campo eletromagnético que se propaga ao contrário, de modo que a soma dos dois campos, no ponto aqui x igual a zero, né, na borda, seja igual a zero. Eu vou voltar a falar disso mais à frente, mas repara que tem uma esquisitice aqui. Normalmente a gente tinha que o campo elétrico era máximo nas posições em que o campo magnético era máximo. Isso era verdade no caso, imagina que a gente está propagando aqui assim, o campo magnético era máximo quando o campo elétrico era máximo. Isso é o que a gente concluiu das equações de Maxwell no vácuo. Aqui isso não é verdade. Repara que, por exemplo, aqui no ponto em que o campo elétrico, que é a linha rosa, é igual a zero, o campo magnético está máximo. E vice-versa, no campo elétrico máximo, o campo magnético está zero. Então mudou alguma coisa aqui, a gente vai discutir mais para frente isso. Primeiro deixa eu mostrar para vocês como que funciona uma cavidade e chegar à expressão matemática que de fato mostra explicitamente isso, e aí eu vou voltar nesse slide aqui e explicar para vocês melhor o que eu estava comentando. Vou até apagar aqui para deixar o slide já prontinho quando a gente voltar a estudar o que aconteceu aqui. Então agora vamos considerar o caso de duas placas paralelas. Essas placas estão alinhadas, estão aqui na direção Z, então elas estão no plano direção X, que elas estão alinhadas, então elas estão aqui no plano YZ. Eu vou escolher o campo elétrico apontando na direção Y, tá? Na verdade, tudo que eu derivar aqui é geral, não é só para o campo polarizado na direção Y, mas é só para facilitar a conta. Então você tem um campo elétrico que entre essas placas está apontando na direção Y, e em função dessa reflexão que ela vai acontecer, que vai acontecer indo e voltando aqui entre as placas, você vai ter ondas que se propagam na direção X positivo e ondas que se propagam na direção X negativo, ondas que a gente vai chamar de refletidas e propagantes. Apesar de existir uma onda que propaga para lá, que foi reflexão da onda que bateu aqui em X igual a zero. Então o significado de propagante e refletida é mais sutil aqui, não é muito amarrado. Mais uma vez o J aqui foi escolhido só para ficar bem definido. Então a gente vai chamar de X igual a zero uma placa, X igual a Lzão a outra placa. E a ideia é que, a princípio também, eu estou dizendo que a onda está propagando na direção X, ela poderia estar propagando numa direção qualquer. Mas se estiver propagando numa direção que não for X, ela vai sair daqui da placa. Então só quem propaga na própria direção X é que fica ricocheteando aqui por um tempo maior. E esses são os campos que eu vou querer olhar. O fato dessas placas serem condutores idealizados faz com que o campo
o campo elétrico se anule tanto em x igual a zero quanto x igual a L. O fato de se anular em x igual a zero, eu vou substituir zero aqui e vou ficar com EP seno de menos ômega t e AR seno de mais ômega t. Aí eu vou lembrar que seno de menos ômega t é igual a menos seno de ômega t. Então está colocado aqui. E a seno de ômega t está repetido aqui. Então isso significa que em x igual a zero, tomando em x igual a zero, essa equação aqui, que está dada aqui, é menos EP seno de ômega t mais AR seno de ômega t, isso me dá o campo elétrico na direção y, que eu estou dizendo para vocês que tem que ser zero. Não pode ter campo elétrico paralelo ao condutor. Então, isso me leva à conclusão que, cortando seno, repara que essa equação tem que ser verdade sempre, então a qualquer instante de tempo. Então, independente da parte do seno aqui, eu tenho que a R tem que ser igual a EP, né? Passando o EP para o outro lado. Então, em x igual a zero está me determinando que as amplitudes do campo refletido e do propagante têm que se anular. E aí eu fico com a expressão final para y, que é dado por E0 seno de kx menos ômega t, mais seno de kx mais ômega t. Onde eu botei o mesmo nome para o propagante e para o refletido, que é zero. Outra coisa interessante é que esse campo e esse campo, essa soma desses dois senos pode ser separada na forma de seno de kx cosseno de ômega t, né? Usando as propriedades trigonométricas da soma de ângulos. E vezes 2, né? Então aparece um 2 aqui, 2 é 0. Então essa daqui é uma onda que se anula em x igual a 0. Além disso, a gente quer que se anule em x igual a Lzão, né? Nessa placa aqui também. Como o que a gente tinha era que o campo elétrico na direção y era dado por 2E0 seno de kx cosseno de ômega t, e a gente quer que esse campo seja zero em x igual a L, se eu substituir L aqui, repara que se eu tomar zero igual a zero já resolve, mas isso é o caso em que não tem onda eletromagnética nenhuma, né? Não tem amplitude nenhuma. E o cosseno de ômega t às vezes vai ser zero, às vezes vai ser 1, às vezes vai ser menos 1. Então, para que isso seja zero sempre, o que eu preciso é que esse termo aqui seja zero sempre, né? Então, o seno de KL tem que ser igual a zero. E isso é facilmente resolvido, mas isso me dá uma condição sobre K. Então, seno de KL é igual a zero sempre que K vezes L é um múltiplo de π. 0, π, 2π, 3π. De modo que agora eu só possuo possíveis valores de Kn dados por nπ sobre Lzão. São os chamados modos normais, mesmo os modos normais que aparecem numa corda vibrante, por exemplo. Então, os possíveis comprimentos de onda, lembra que o comprimento de onda é dado por 2π sobre K? Então, os possíveis comprimentos de onda são 2L sobre N. Isso daqui é igualzinho o caso lá de uma corda vibrante. Então, as soluções de comprimento de onda bem definidos são chamadas de modos normais. Tem essa expressão aqui, no caso da direção Y, vai ter uma expressão equivalente no caso da luz polarizada na direção Z, ou qualquer combinação dos dois. E o K está amarrado. Repara que amarrar o K também amarra a frequência, porque K e frequência estão relacionados por essa expressão aqui, né? Na verdade está faltando um 2π aqui. Essa expressão está errada, está faltando um 2π. Então ou a outra forma de ver, que é ômega n, tem que ser C sobre Kn. Desculpa. Ômega n igual a C vezes Kn.
Então, só ômegas bem determinados que vão ser possíveis. Repara que se a gente calcular o campo magnético para esse caso, o que a gente vai ter? O campo magnético da onda propagante vai ser a amplitude do campo elétrico propagante dividido por C. E a mesma fase aqui. E como está propagando na direção X e o campo elétrico está na direção Y, isso já me dá direto que o campo magnético só tem componente na direção Z. Já a contrapropagante, o campo elétrico também está na direção Y, mas está propagando na direção menos X, de modo que o campo magnético agora aponta na direção menos Z. E aí vem a esquisitice, né? Se a gente reescrever esse camarada usando que é P igual a R, que é igual a E0, e usando aquelas propriedades das funções trigonométricas, a gente fica com essa expressão aqui para o campo magnético. E aí repara que o campo magnético, por exemplo, em x igual a 0, não é 0, é um valor finito. Isso que eu estava mostrando nessa equação, nesse gráfico aqui. Deixa eu só voltar lá, porque... Opa! Deixa eu só voltar lá para ficar bem claro, né? Mostrar essa equação mais um pouco. Se você quiser um pouco de tempo para pensar como que essa equação vira essa, dá uma pausa no vídeo agora. Mas então, em x igual a 0 não está se anulando o campo magnético, nem em x igual a L, né? E vamos voltar aqui para ver o que está acontecendo. O que acontece é que, como eu falei, um campo elétrico, devido ao campo eletromagnético se propagando aqui para a esquerda, por exemplo, poderia estar tentando gerar um campo elétrico aqui, assim, para baixo, tá? Se o campo elétrico da onda que está se propagando para dentro, na direção x negativo, né, está apontando para baixo, pela regra da mão direita, o campo magnético da onda incidente, dessa onda incidente, apontando aqui na direção para fora, né, de Z positivo. Agora, para cancelar esse campo elétrico, não ter campo elétrico de fato aqui na borda, porque isso aqui é um condutor perfeito, as cargas livres estão andando aqui de forma a gerar um campo elétrico que se propaga na direção oposta, um campo elétrico uma onda refletida, né? O K da onda refletida está para cá. Então, o campo elétrico vai apontar na direção contrária, né? Que de forma que é a soma dos dois D0, e ela se propaga na direção contrária. Se eu fizer de novo a regra da mão direita aqui, esse campo elétrico, para poder gerar uma onda que se propaga na direção X positiva, ela gera um campo magnético também na direção Z positivo, o campo magnético da onda refletida, de forma que o campo magnético da onda incidente e da onda refletida se somam aqui nesse caso. Então os campos elétricos se aniquilam e os campos magnéticos se somam. E agora você tem essa esquisitice, que um ponto em que o campo elétrico é 0 é um ponto em que o campo magnético é máximo. E o campo em que o ponto magnético é máximo, o campo elétrico é 0. Isso não está causando nenhum problema com as equações de Maxwell. Foi só uma questão de superposição. Cada onda separadamente, a onda refletida e a onda incidente, separadamente seguem a regra de que os campos estão em fase. Mas a soma dos dois campos, que é esse campo final que está mostrado aqui, tem essa propriedade de que o plano nodal do campo elétrico, ou seja, o plano em que o campo elétrico se anula aqui. Um plano nodal, o plano aqui onde o campo elétrico se anula, é um plano antinodal de campo magnético, um plano em que o campo magnético é máximo. Ok? Então isso encerra o que a gente vai estudar de cavidades, e a seguir a gente vai estudar outras propriedades dos campos eletromagnéticos na matéria.